Então, aqui Até o percurso feito pelo carro era um É. Aqui em percurso São Paulo, diferente, por exemplo... né? Ah, sim. Aí do você habitual pega uma que- câmera aqui por exemplo, pode não ser uma câmera, vamos dizer, ou da CT ou da Polícia Militar. Aqui em São Paulo a gente tem várias do Smart Sampa, né? É. Mas é do prédio do lado, Que é da tá vendinha. conectado. Exatamente. É, tá E aí vai. conectado. Cadê essa mulher que não sumiu? Ah, pois é. E aí ele vai tentando criar essa narrativa, tenta segurar, e aí vão dando um cansaço nele. E o ambiente de delegacia, se você não cometeu crime nenhum, não é um lugar assustador. Mas para quem cometeu crimes, Sim. é um lugar assustador, gente. Porque é um monte de gente que tem ali bastante experiência, né? Sim. E ele vai te dar uma água, pensa um pouquinho, senta, conversa com você, sai, te deixa sozinho. Tem várias técnicas, né? Inclusive a teoria dos jogos, né? No caso de coautoria, né? Sim. Teoria dos jogos que é interessante porque acaba se separando, pega o depoimento de um, depois pega o depoimento de outro, fala uma coisa para um, os caras estão separados, depois a teoria dos jogos é muito interessante até para, onde o nosso jargão aqui, rachar a ocorrência. Achar Né? a ocorrência. Ah, Pessoal, a gente está com 200 pessoas ao vivo. olha só. Temos 45 likes. Precisamos pedir do mais dedo like, no like, cobra. pessoal. Pede Por like aí. favor, dedo no like que ajuda muito Senta a gente. bota aí, pessoal! E compartilha. Porque ó, eu vou falar um negócio. Não é que é novidade falar de crime, mas hoje a gente pode falar com propriedade. Pessoas que não se interessavam, porque a gente tá vendo que, infelizmente, o crime tem surtido novas formas. A gente tava conversando lá fora que, assim, depois de 31 anos de polícia, o coronel deve ter até mais, um pouquinho mais que eu, assinou, ou a mesma coisa quase, a gente percebe o seguinte: com 31 anos de polícia e passado pelos lugares onde eu trabalhei, a gente percebe o quê? Que eu já achei que eu já tinha visto quase tudo. Não. E a gente vê que, na verdade, não viu nada. Porque é um absurdo a gente ver o que está acontecendo. E comentei com vocês lá fora que antes de vir para cá, eu estava vendo na televisão, na delegacia, o quê? Um marido que matou a esposa, o juiz dando a condenação para ele de 30 e poucos anos, e ele vira pro juiz e fala assim: só isso? Nossa, que É, absurdo. que afronta, né? Não, e fala que vai matar ainda a cunhada. Então, aí- Ele fala, então já dá mais um pouco Já me porque dá eu vou mais matar um a cunhada. pouco. Que Aproveitando absurdo. o gancho dele aqui, né? Então aí a gente tem que partir para algumas reflexões que são importantes, né? A sensação de impunidade, que é enorme. Hoje, infelizmente, o crime compensa. Então a gente tem que entender o seguinte, que, primeiro, se a gente não mudar, você cidadão que está nos vendo, né? E influenciar os nossos legisladores, né? De que há necessidade realmente de se mudar, né? Vai continuar existindo isso aí. O criminoso, ele tem que ter certeza de que o crime não compensa, que é o que a gente sempre fala, que é a teoria econômica do crime. O crime tem que ser um negócio que não compensa. Né? Quando a gente fala de caso isolado assim é uma coisa, mas dentro do processo criminológico e de criminalidade de uma maneira geral. Mas olha só, coronel, eu vou depois querer falar rapidinho com vocês sobre as bets, porque foi uma das motivações, mas só falando na questão do crime não pode compensar. A gente acabou de ver o que aconteceu com essa, né, moça que foi atropelada por um juiz. Uhum. Ah, sim. Sim. Juiz em Araçatuba, Estava com uma mulher no Uma colo. mulher no colo. Não Juiz podemos esquecer desse detalhe. aposentado, dirigindo embriagado com uma mulher no colo, fazendo imagine-se o que ele estava fazendo com essa mulher no colo, né? Cabe a imaginação de cada um. Mas ele foi liberado pela fiança, certo? Então, olha só, exatamente. Agora- Ele tem um salário de R$130 mil por mês, ou seja, né? É um dos marajás, né, do Estado, porque quantas pessoas têm esse salário no Brasil? Não é? E é um salário de aposentadoria, porque mesmo que você esteja na ativa, vamos dizer, né, na área não na área pública, né, mas na iniciativa privada, você jamais vai se aposentar com esse salário. Mas o juiz se aposenta, ou seja, ele estava aposentado desde 2019, se aposentou com 55 anos, veja só. Até aposentou Não é? cedo demais, né? Não é? Se Pode ficar aposentou... até os 75, né? Então, mas se aposentou com 55, ganhando salário integral de R$130 mil, e pagou uma fiança de 40 mil. Ou seja, para quem ganha 130, 40 é pouco, né? E aí, o que acontece? Vai levar esse processo com a barriga até não poder mais, porque ele saiu do homicídio, possivelmente ele vai sair do homicídio culposo, né? Para o dolo eventual, porque você está com uma mulher dúvida. e essa mulher Sem e dúvida. a É outra dolo eventual, né? morreu. Dolo Dá pra saber que eventual. ele vai ter coragem pra fazer isso. Mas a pior parte,
esse processo não está em sigilo, está em segredo. Por que mesmo? Mas, assim, ó, eu continuo com uma dúvida. Né? Brasil. Porque quando a gente está Brasil. falando de crime cometido dentro de casa, violência doméstica, como que faz, né, para a polícia identificar e perceber, a população também denunciar casos dessa forma? Como é que faz nesse processo, né, das principais dificuldades de Manda aí, investigar crime coronel. dentro da família? Então, como eu falei, né? Então, às vezes as maiores atrocidades acontecem dentro de casa, intramuros, e a polícia não fica nem sabendo. Né? Ela não pode entrar, né? Só se for em flagrante, né? Mas aí tem que chamar. Às vezes nem isso acaba sendo noticiado. Então, às vezes a gente tem que entender o seguinte: há sinais, né? Existem sinais que vão acontecendo ao longo do tempo, dentro de uma família. Né? Então, é importante, se a coisa está caminhando, né, de uma determinada forma que está saindo do controle, busque ajuda. Né? Busque ajuda de profissionais, né? Busque ajuda do psicólogo, do padre, da comunidade local, comunique com alguém, do vizinho. Não pode ficar só. Porque quanto tempo, vamos dizer, que essa mãe já está sofrendo em função desse problema, né, de compulsividade por jogo, né, que esse cidadão aí está submetido, né, e realmente acaba sendo compulsório mesmo, é um problema psiquiátrico, psicológico, de distúrbio de comportamento, né, aí chega num determinado momento que a coisa explode. E mais, Coronel e Cobra, a gente tem aqui a questão da motivação desse crime, que para mim é uma outra questão cruel, que é o vício em apostas online. Gente, isso vai virar uma epidemia para a área de segurança pública. Sim. Assim, eu não consigo ver solução, principalmente porque todos nós, é sabido que você não ganha, ali você só perde. Sim. Então, assim, por um lado tem a questão do governo que diz o seguinte: nossa, mas eles vão pagar impostos. Vamos arrecadar aí 10 bilhões. Mas temos aqui, né, especialistas da área de economia que já apontam que, bom, você ganha 10, mas você vai gastar 20, porque você tem o direto e o indireto. Como é que fica tudo isso? Porque parece que o seguinte, ninguém conversa com a área da segurança pública. Sobra para vocês, mas resolvam. Tem um ponto que você falou... As leis fizeram isso. Liberaram algumas, né? Alguns que são autorizados. Gente muito graúda, como também, Neymar, como, sabe, todas essas... Galvão. Esse pessoal que o pessoal idolatra e coloca lá em cima como semideuses, é o que a gente fala. O vício não é só droga. O vício é tudo aquilo que te faz cometer loucuras para conseguir aquilo que vai amenizar você, sabe? No teu sofrimento de querer conquistar alguma coisa. Então eu falo para aqueles que pensam de jogos. Você é um otário, um baita otário, porque nós sabemos que isso não dá. Quem ganha é simplesmente aquela pessoa que tem uma certa posição social e que vai mostrar pra eles uma mentira que é... outro dia eu vi a Deolane, que conhecia a Deolane até na época lá, eu tava no Rouba Banco, às vezes ela ia ver algum cliente, conheci ela, tirei até foto, fiz até uma selfie pra mandar pra minhas filhas que adoravam ela, depois eu fui ver. E eu vi outro dia. Ganhei 90 não sei que mil, eu não sei quantos mil, mas eu vou dar pra não sei quantos aqui esse dinheiro pra jogar. Gente, ninguém dá nada pra ninguém. E essas apostas são mentirosas. São pouquíssimos aqui. Voltando ao sistema penal, vamos lá. Que críticas que temos em relação ao nosso sistema penal? Esse cara fica preso? Quanto tempo que ele fica preso? Bom. No ponto de vista de vocês. Baixo crime, baixo poder ofensivo de crime. Ele não está oferecendo risco à vida de ninguém. Não, do homicídio sim. Então, do homicídio, mas tô falando dos jogos. Não, tô falando do homicídio. Do homicídio? Aí sim. Feminicídio, ele pega. Mas um outro problema. Um outro problema e aí... Várias qualificações. E um outro problema que a gente tem que entender, que é o processo de progressão de regime de pena. Isso aí é um outro problema que... é o que acaba com a gente. Que acaba com a gente, entendeu? O Derrite tem falado muito a respeito disso daí, com muita propriedade. Foi, inclusive, o autor da legislação que tirou essas questões aí da redução de pena, da saidinha de presos. Isso tudo é importante.
Mas, ó, nesse caso... Agora, ele vai pegar ali 40 anos com os requintes de crueldade, etc e tal, aí depois vai cumprir o sexto da pena e vai estar em liberdade. Não, mas não, Exatamente. homicídio com feminicídio, ele tem que cumprir 2/3 da pena que em seja. regime fechado. Mas nesse caso ele tá alegando que ele sofreu ameaças de morte e tá pedindo transferência. Não, mas é claro. Ah, não, mas isso aí é normal. Até mesmo claro. pelo crime que ele cometeu, isso não é aceito em qualquer cadeia, no Brasil inteiro. E até mesmo em outros países, isso não é O aceito. que significa que não é aceito? Não é aceito pela comunidade Dos presos. É O porque que acontece? carcerária. Ele vai ser A morto comunidade lá dentro. carcerária vai matar ele. Na época, quando a gente trabalhou no grupo de operações especiais, a gente viu muito isso. Em rebeliões, eles invadiam aquele espaço que se chama seguro, que é onde ficam os presos que fazem esse crime que nem eles mesmos aceitam, que é o estupro, matar pai, matar mãe, Criança. mexer com criança, qualquer pedófilo e tudo mais. Essas pessoas ficam numa coisa chamada seguro. Esse seguro fica bem próximo à cadeia. Se fosse para não ficar, hoje existem algumas cadeias que vão, todo esse tipo de gente vai para lá. Mas antigamente Taubaté, por existia, exemplo. Taubaté é uma dessas. Alguns lugares, quando eram cadeias de distritos, tinha aquele seguro que é a celinha que fica perto da viúva. Porém, numa rebelião, a primeira coisa que acontecia, invadiam o seguro. Nós tivemos uma vez, meteram fogo, mataram 20 e tantos presos que morreram carbonizados, alguns, e outros asfixiados. Porque eles querem cobrar aquilo como hoje o crime organizado cobra. E o crime organizado hoje é respeitado por quê? Porque as penas que eles imputam em todos esses que fazem esse tipo de crime são ou pena de morte ou uma pena que não vai deixar com que o cara cometa mais uma vez. Um furto hoje, numa comunidade, dependendo de quem é o disciplina, que é o cara que rege a disciplina nessa comunidade, é um tiro na mão. É a lei deles. É a dele, nós temos vários, mandei vários pra Carla. Tem esses É? vídeos bonitos. Assim. Pegar uma pessoa de uma comunidade que é de uma outra facção criminosa, é decretado pena de morte. E tem decapitação. Mandei pra ela também. É que O que Decapitação. ele está explicando aqui para as pessoas entenderem, quando você tem, né, o ambiente prisional é um ambiente que é uma panela de pressão. Né? E a gente não está falando da penitenciária federal, que tem uma outra estrutura. Sim. São ali, para cada preso, você tem 2 policiais penais federais. Aqui a gente tem superlotação de celas. Aqui é uma outra estrutura. É uma questão de gestão, né? Exatamente. Tem menos agentes penitenciários. E o que acontece? Vira e mexe, a gente tem ali aquelas pessoas em ebulição. Sim. E quando isso acontece, eles precisam ter escudos, é o que eles chamam de escudos. Quem são os escudos? Até para você ter ali, vamos entrar numa negociação para parar ou não, são esses presos. A SAP ela tem adotado alguns procedimentos até para minimizar com a inteligência própria deles, né? Justamente para monitorar o que eventualmente pode vir a eclodir para ter o menor impacto possível. Mas o que ele falou é uma verdade, né? Se a gente passar pela antropologia, Tá. a gente vai entender que existe lá um regramento próprio. Estamos com 240 pessoas assistindo e temos só 114 likes. Cá, me Por ajuda aqui. favor, gente, olha o dedo no Cobra, like pede os ali. likes, por favor. Ô, Não, cambada, pobre pelo coronel. amor de Deus, gente. Não, A gente vive disso aí, ó. Dá like aí, ó. Não tem o dedinho aí, ó. Dá joinha. Tem o ó. Sabe É aquele. direto, hein? Tem o sininho, sabe o sininho? Aquele sininho você Eu toca, melhoro. toda vez que tiver aqui, um ao vivo, ele vai mandar pra você. Aí você, que legal, eu vou ver aquele gato maravilhoso do coronel. Eu não. Gostou, né, coronel? Então, gente, Imagina. não custa nada aí, ó. Você já tá aí, ó. Aproveita esse minuto que eu tô te enchendo, seus pacos vai, ó, dá um clique lá. Ó, nós estamos estamos falando, tentando. para quem entrou agora, estamos falando do caso do Matheus, que é filho, foi preso temporariamente e ele também foi exonerado do cargo Sim. comissionado que ocupava na Secretaria de Desenvolvimento de Minas Gerais. Que absurdo. O caso é investigado como feminicídio com contexto de violência doméstica e financeira. Aguarda resultados da autópsia, né, para confirmar mais detalhes. Cá, você pode... Então, e aí Fazer. o que acontece? A investigação corre em sigilo, isso é
é de praxe, né? Até porque muitas informações, elas precisam ser checadas. É lógico que a imprensa fica em cima e quer o máximo de informação, mas o que a gente sempre explica, muita informação que é passada adiante sem a devida checagem vira uma desinformação. Então, em que estágio está isso hoje, né? A polícia está lá investigando as contas bancárias, tentar entender, né, esse rombo financeiro que ele vivia, né? Tentar descobrir se ele já tinha extorquido a mãe outras vezes ou não. E tem um dado que é bem interessante, que se ele fez todo esse crime para poder ficar com os bens da mãe, ele se torna indigno. Olha que maravilha, já Não do vai nosso herdar Código Civil, ele não herda nada, o mesmo caso da Richthofen, que não herdou nada. Porque ele matou a mãe, né? Ele mata a mãe, mata pai, você perde o direito à herança, né, daquela linha que você cometeu o homicídio. Então, não ficará para ele, será disponibilizado se ela tiver bens, se ela não tiver deixado nenhum testamento para o parente mais próximo dela. Então, a polícia ainda está tentando entender, né, o que ele tentou com esse crime. Era só porque ele falou, naquele calor do momento, ela me irritou e eu tirei a vida dela. Ou se aquilo já foi planejado, porque, veja, a gente tem ali toda uma... Quando você olha, né, não adianta ele querer alegar surto, porque uma pessoa em surto não pega o corpo, não muda vai, o corpo de lugar, não né? muda o corpo de lugar, não vai inventar um estupro que não existiu. Então, assim, é um crime planejado, né? Ele Com tentou... requintes de crueldade. Exatamente. Uma determinada organização. Qual foi o problema dele? De novo, novamente, é o pós-crime, né? Porque... nitidamente, ele já deve, para mim, eu acredito que ele deve ter cometido outros delitos, não acredito que um homicídio, mas outras questões, outros pequenos crimes ali, talvez Uma das dado consequências, um calote em uma das alguém. consequências do jogo é realmente o descontrole, né? Então você começa a perder a noção de valores, né? E o vício é a Pressão, né, ao longo do Mas tempo. o fato dele ter confessado o crime depois, isso muda alguma Não, forma que a nessa justiça fase vê? não. Não. A não ser que tivesse tido, quando ele tivesse pedido para o advogado, falar com o Ministério Público e falar que... Mas hoje em dia no Brasil, essa coisa a gente sabe que não funciona muito. O que acontece? Mas Nessa então- fase, para as pessoas entenderem. Eu fui lá e eu confessei o meu crime. Que bom. O que o delegado vai fazer na fase do inquérito? Dizer, olha, ele confessou, não atrapalhou, né? Vamos dizer aqui, as investigações. Mas as provas Então, existem. o que vale? Porque a confissão tem a diminuição da pena. Mas em que momento essa confissão tem valor? É na fase Processual. da pronúncia. Ou seja, o Ministério Público vai denunciá-lo, né? Aí ele vai, né, ser, né, pronunciado, impronunciado ou despronunciado, né? Então o juiz vai chamar. Então ele vai perguntar: Matheus, como é que você se declara? Eu me declaro culpado, eu cometi de fato esse crime. Aí está o advogado dele aqui, o promotor do outro lado, então ele tem direito ao contraditório. Esta é a fase que tem valor legal. Aí lá na frente, ele vai a júri popular, porque o Brasil... crime doloso contra a vida. Não transaciona esse tipo de crime, né? Como nos Estados Unidos, Sim, né? Que se você se declara culpado, você não vai a júri. Aqui, então, ele irá a júri e no final, na dosimetria da pena, ele vai ter ali, né, uma diminuição pela confissão. Mas é somente na fase da pronúncia e não antes. No começo, o delegado vai falar: obrigado, então você tá bom. Como é que foi? Me explica aí de novo. Como é que você fez? Por que você fez? Ele vai dizer: olha, ele me ajudou. Mas, como ele fez, né, toda essa encenação, tem uma questão de fraude processual aí. Que vai responder também. Exato. Tem vilipêndio de cadáver, ele Ocultação. ele manipulou Por o ser corpo mãe. da mãe, entendeu? O fato de ser mãe Sim, agrava... Sim. Aí vai também do entendimento do próprio juiz, quando for aplicar a pena, ele vai catar Tem todo... a pena base, né? A mínima a base, e a média máxima. e a alta. Então ele vai usar aquilo que ele achar que ele deve colocar. Então a gente chegou a ver pessoas que cometeram 1 ou 2 homicídios que pegaram penas de 100 anos, aí 150 anos e tal, por tudo que foi feito. Decapitação. Por isso que a gente fala, hoje aqui é um absurdo. Nós temos uma mulher que matou o marido, esquartejou o marido, levou o corpo, jogou pedaços pelo caminho todo. Matsunaga. E hoje ela está onde? Tá solta. Ela tá, na verdade, na é. progressão de regime, né? É um absurdo. Mas ela está na rua.
Tá na rua. Tá Aí solto. você fala, aonde que cabe num país, qualquer outro país, se for em alguns estados dos Estados Unidos, pena de morte. Pena de morte. E aí você fala, mas peraí, então, a gente fala que, como o coronel comentou, nós temos que mudar algumas regras da nossa lei para que a coisa seja mais forte, porque se não for, a gente tá vendo que tá descambando, nós não tínhamos crimes como esses. Tínhamos algumas coisas, um Richthofen, uma coisinha ali, hoje começou a virar, como a gente diz, carne de pescoço. Ficou banal, Então, ficou né? banal. E a gente vê, antigamente nós tínhamos bastante, na época do crack, nós tínhamos muita agressão e tivemos algumas mortes de filhos contra a mãe, contra a avó, né? Principalmente. E a gente fala, pra gente dói, por quê? Quem trabalhou no centro de São Paulo e acompanhou algumas coisas lá, a gente vê a quantidade de mães que tinham na Cracolândia procurando seus filhos, Pois é. independente de onde ele estivesse. Ela ia lá para procurar, para achar, não importa se ele estava debilitado. E a gente viu cenas do cara que ele queria ir com a mãe, mas a droga era mais forte Mas do o